E aí, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar de uma coisa diferente, um pouco diferente, que é basicamente dos óculos que você utiliza para enxergar o conteúdo. Eu já falei, eu falo para alguns alunos e conhecidos que o meu canal aqui, ele por si só pode ser considerado um método, desde que você tenha uma curiosidade ativa. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, porque eu, particularmente, não aguento falar só de inglês. Eu sou professor de inglês, mas eu acho chato. Eu devo confessar que eu acho chato, tradicionalmente, a minha profissão, porque se você pensar no professor de inglês tradicional, é aquele cara que fica assim, ok, guys, so listen and repeat. Aí fica aquela coisa, drill, coisa que não funciona, porque o cara chega lá na hora, entrevista de emprego e tal, e é tudo diferente. Ele chega na imigração, ele não está preparado para isso. Então eu trabalho exatamente com alta performance em inglês. A pessoa falar, então eu utilizo aí teatro, oratória, uma série de coisas para tornar a comunicação mais interessante, mais contundente, e eu diria até que uma boa comunicação, ela não somente comunica, mas como ela comove, ela traz comoção. Comoção, eu digo, seja para rir, para chorar ou para fazer alguma coisa, mas exatamente no sentido da pessoa aí ser impactada com aquilo que você vai falar. Então, no meu trabalho, eu sempre tive essa curiosidade ativa. Então, eu vou assistir um filme, sei lá, do Tarantino, um filme assim, assado, o filme que quer que seja. Eu fico pensando como é que eu poderia aplicar isso no meu trabalho. Eu vou assistir a novela das 8, qualquer coisa. Eu fico pensando em relação de forma, conteúdo, como é que eles estão utilizando a câmera, equipamento de câmera, como é que funciona isso, e vou trazendo isso para o inglês, para o meu objetivo. Porque essa aqui é a ideia da curiosidade ativa. Então vamos supor que você está no YouTube, você quer aprender inglês, e eu coloco um vídeo aqui falando sobre Eduardo Paes, ou sobre o Trump, ou sobre, sei lá, Michelle Obama, alguma notícia. Se você for um bom aluno e se você tiver essa curiosidade ativa, você vai pegar aquele conteúdo, ocasionalmente eu deixo alguns links aí embaixo, e aí você vai atrás daquilo em inglês. Vamos supor que você goste de música, mesmo que seja música brasileira, vai atrás daquilo em inglês. Eu particularmente adoro jazz, adoro música instrumental, todo tipo de música eu gosto, eu escuto muita coisa. E aí você pode ir, a música brasileira lá fora, ela é muitíssimo bem falada. Eu lembro que quando eu também toco guitarra e piano, e eu lembro que quando eu estava estudando ativamente esses instrumentos, eu participava de fóruns online, onde eles falavam de jazz, de blues, de música brasileira. Então, assim, essa interação é muito importante. A interação do seguinte, de você ver uma determinada coisa e pensar como é que eu posso aplicar aquilo para a minha área, para o inglês, para aprender inglês, ou francês, ou enfim, para o objetivo que você quer. Por que eu acho isso interessante? Porque aí você vai se tornar uma pessoa realmente plural. Você não vai, no caso da minha profissão, eu sei falar porque eu vou falar da minha profissão, que é o que eu entendo. Então, por exemplo, eu tenho vários amigos aí, colegas, que eles vão atrás de treinamento de professor de inglês o tempo todo. Então eles ficam lá treinando drill, como ensinar estrutura, como ensinar verbo, gramática e tal. Chegou um determinado momento que eu falei, olha, eu acho que eu já pratiquei isso aí, já passei por treinamentos durante anos, eu já trabalhei no cursinho tradicional, tal. Então eu comecei a ir atrás de outros tipos de comunicação, outros tipos de abordagem. Então eu fui fazer oratória, fui fazer teatro, fui fazer alguns processos terapêuticos no sentido de desbloquear a fala, né? Eu tenho muito interesse em psicologia, então eu comecei a ler e pesquisar e fazer processos e coisas no sentido de como é que eu posso desbloquear a fala do aluno. E aí você começa a ir além daquela coisa que eu falei lá no início do ok, guys, so listen and repeat. Porque senão você corre o risco de ficar nisso a vida inteira, porque vai ficar sempre dentro da sua área. Então, essa que é a questão. Você sempre aí buscar um estímulo e você pesquisar, ir atrás de outras coisas, né? Então agora você tem as Olimpíadas, eu estava vendo, agora não está difícil, né? Porque com as Olimpíadas aí chegando, o que não falta são notícias em inglês. Hoje eu liguei aí na Globo, eu estava passando na rua e estava lá, eu não assisto muito a Globo, nada contra, mas aí estava passando lá o jornal Hoje e estava, acho que a delegação da Austrália chegando, e estava lá falando inglês, sem tradução, sem nada. Depois a repórter traduziu, mas estava lá sem legenda, sem nada, falando inglês.
Então você pode pegar, aliás, tem um site bacana de notícias chamado Rio de Janeiro Times, The Rio de Janeiro Times, que é basicamente uma versão do New York Times para o Rio de Janeiro. Não sei se tem para outros estados, acho que tem para São Paulo também, mas aí são notícias do Brasil em inglês. Né? Então você pode ir pesquisando, por exemplo, o que você gosta de música, você gosta de mergulho, você gosta de construção, sei lá, qual é o tipo de decoração, qual é o tipo de coisa que você gosta. Vá atrás daquilo em inglês, ou em francês, ou dentro do foco que você quiser. Mas acho muito interessante como você pode condicionar o seu olhar a cumprir aquele propósito. Né? Então, vamos fazer aqui, pensa comigo, vamos supor que você está caminhando na rua, você está estudando inglês, e aí você começa a olhar assim, aí você vê, sinal, sinal de carro, ou farol, semáforo, depende de onde você esteja. Aí você olha, fala, como é que eu falo isso em inglês? E aí você vai pesquisar. Você olha calçada. Como é que eu falo calçada em inglês? Você olha o guarda passando. Como é que eu falo guarda em inglês? E aí você vê carro, você vê um carro conversível, você vê uma picape. Aí você pode chegar em casa e começar a pesquisar sobre carros em inglês. Vamos supor que você gosta de carro, né, de carros no termo geral. Você entra no YouTube, tem vários canais sobre carros e sobre automobilismo, né, enfim. Mas eu vejo que essa curiosidade ativa é muito importante. Porque senão, qual o contrário disso? O contrário disso é você ficar esperando a coisa cair no seu colo. Então você vai entrar no meu canal, vai entrar em outro canal e vai ficar esperando assim, poxa, seria ótimo se tivesse uma aula de tal coisa. Não, vai atrás, né? Tenha curiosidade, tenha coragem de ir atrás também do conteúdo que você está procurando. Porque senão você vira aquelas pessoas chatas que querem tudo mastigado, querem tudo bem explicadinho e tal, e aí você não pratica, você não exercita esse músculo, que eu diria que é um músculo da curiosidade, de ir atrás, de ler sobre, de se informar e etc. E aí você escolhe o canal que você mais gosta. Eu, particularmente, adoro o YouTube. Eu faço vídeos para o YouTube, mas eu vejo o YouTube o tempo todo. Aliás, tenho um grande prazer aí de vira e mexe encontrar pessoas em comentários, em outros vídeos. Aí o pessoal fala, Nidec, você por aqui? Então, assim, porque eu adoro o YouTube, né? Muito mais do que fazer YouTube, eu assisto. Assisto o YouTube muito, como se fosse televisão, sei lá. Então, tudo que eu quero ver, eu basicamente pesquiso no YouTube, porque se eu achar um vídeo legal. Se eu não achar um vídeo, eu vou procurar um texto. Se eu não achar um texto, eu vou procurar um livro, vou comprar um livro, vou online, vou, sei lá, na Amazon ou numa livraria online, vou comprar o livro e assim por diante. Ou e-book, ou baixar um audiolivro, enfim. Mas essa curiosidade de você ir atrás, eu diria que é o que nivela as pessoas, que é o que realmente faz a diferença de você ser uma pessoa, mesmo que você tenha um diploma, seja formado nisso ou aquilo, mas aí você vai ter aquela formação tradicional, você vai ter aquela coisa dentro da caixinha. Se você quiser transgredir, ir além, ter informações, enxergar onde as pessoas não estão enxergando, eu acho muito importante você ter essa curiosidade ativa, que particularmente eu acho que é uma característica de pessoas inteligentes, perspicazes, desse tipo de gente que assiste aqui o meu canal. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.